Boas-vindas a todos vocês que estão aqui pela plataforma e também pelo YouTube, assistindo pela primeira vez a Oficina das Emoções. A Oficina das Emoções nasceu no meu coração, depois, de iniciar o projeto Hope, que é um projeto que tem uma visão terapêutica e espiritual. Eu, como psicanalista clínica, estudante de psicologia, me graduando em PNL e fazendo uma pós-graduação também em terapia sistêmica familiar, buscando algumas graduações, algumas formações na área terapêutica. Já sou pós-graduada em dependência química, já tenho a graduação de serviço social, e aí sou bacharel em teologia. Olhando para nós, para o ser humano, eu entendi que eu precisava servir um pouco mais com aquilo que Deus tinha me permitido me graduar, me qualificar. No período da pandemia, nós iniciamos com um projeto online, eu e mais 4 amigas, e iniciamos o Hope, Mulheres Resgatando a Esperança, de forma online, com algumas ferramentas que tínhamos há 2 anos atrás, no período de pandemia. Ano passado, Deus disse, agora é o tempo dos encontros presenciais, e vão ter 2 viés, trabalhar o espiritual e trabalhar o terapêutico, porém, um projeto totalmente voltado para mulheres. E aí começamos a consagração. Após a consagração e o almoço, nós temos as nossas palestras, para o público feminino. Iniciamos agora um novo projeto, que são as conferências bíblicas. No ano de 2023, teremos 4 conferências bíblicas, a primeira dela, que será no dia 4 de fevereiro, na comunidade Alma Esperança, onde nós teremos 6 pregadoras, 6 ministrações, em especial para o público feminino, e a presença da cantora Valesca Maísa e mais 3 cantoras amigas muito queridas que vão estar ali abrilhantando esse evento, onde o nome do Senhor vai ser glorificado, onde nós teremos... passaremos um dia em adoração ao nome do Senhor. E aí, orando, porque o cristão ele não para de orar, né, gente? Orando, Deus colocou no meu coração nós iniciarmos dentro do Hope um outro projeto, que é a Oficina das Emoções. Então, aqui nesse espaço online, sempre nós trataremos uma temática por 3 encontros. Hoje, nós vamos iniciar com um assunto sobre ansiedade. Antes que a gente passe o slide para a próxima, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nós entendemos que nem todas as pessoas têm condições de ter acesso a uma psicoterapia, a ter acesso a um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, para auxiliar nos problemas ligados ao emocional. Então, pensando nisso, eu falei, eu quero usar todas as minhas... a minha instrumentalidade à disposição do Senhor Jesus Cristo, eu coloco toda a minha vida à disposição do Senhor para que eu possa ser útil ao meu semelhante, ao meu próximo. Então, nós pensamos sobre isso com carinho, oramos e decidimos criar dentro do Hope mais um braço, que é a Oficina das Emoções, que vai ser um encontro totalmente online, 3 vezes por semana. A princípio, que o assunto escolhido foi ansiedade, nós trataremos hoje, numa terça em especial. Posteriormente, nós teremos mais 2 segunda-feira, porque foi um pedido das meninas, já tem culto de ensinamento, tem algumas coisas, e por isso muitas pessoas estão tendo dificuldade na terça-feira. Então, hoje, em especial, será na terça. Hoje está com os 2 públicos, feminino e masculino, mas a partir o nosso espaço lá no Zap, o nosso grupo está aberto, e eu vou disponibilizar lá os horários para os homens e para as mulheres na segunda-feira que vem. Então, serão 2 encontros distintos,
porque na segunda-feira que vem nós teremos um tempo maior para um bate-papo, feedback de acordo com aquilo que for proposto na semana que vem, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som está saindo bom para vocês? Se tiverem alguma dificuldade, passa para a gente aqui. Giovanni já deu um okzinho. Eu quero dar bem-vindo para a Regina Helena, que chegou. Temos mais também a Priscila, minha amiga, que entrou também, já escreveu que está ouvindo bem. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu vou disponibilizar para vocês não vai ser apenas um encontro onde eu falo e eu não tenho feedback de vocês. Nós vamos fazer uma análise de cada um que estiver participando da oficina, como se nós estivéssemos em uma sala terapêutica. E aqui, como a sua terapeuta, eu estou fazendo perguntas, eu estou obtendo resposta para a gente rastrear um pouquinho o seu histórico e lembrando que esse espaço é um espaço seguro, o que é compartilhado, principalmente a partir do encontro de semana que vem, fica no encontro, e nós teremos, eu vou disponibilizar no YouTube para quem está assistindo depois, o link para que as pessoas façam lá suas inscrições, participem do nosso grupo do WhatsApp, posteriormente estejam participando de todas as oficinas, com todas as temáticas que forem propostas, e eu acredito que, de acordo com o feedback que eu for recebendo de vocês, a gente vai escolhendo a próxima temática que vai ser trabalhada, geralmente passando para vocês todas as informações e ferramentas de uma forma bem fácil, bem didática, para que você possa aplicar na sua vida algumas terapias propostas, tá ok? Então, vamos lá, vamos dar o start, vamos dar a largada. A primeira coisa que eu vou enviar para vocês é uma ficha de pré-sessão. Eu não sei se a gente consegue colocar agora aí essa ficha, mas você vai receber hoje, no grupo do Zap, uma ficha de pré-sessão. Já está sendo colocado no grupo, já foi colocado. Se você tiver acesso aí, computador e telefone, você vai poder abrir o teu link, que já foi disponibilizado lá. Eu estou aqui, tá, gente? Tem um aqui, lá no seu grupinho, nosso grupo da oficina, já foi disponibilizado um questionário de pré-sessão. Isso, geralmente, a gente coleta numa terapia presencial, mas eu quero, de verdade, descobrir um pouquinho, conhecer um pouquinho de cada um de vocês, para que a gente possa fazer um trabalho legal aqui dentro da oficina. Então, vocês vão imprimir essa página, responder, tira foto e manda para a gente. Pode ser no privado, que aí tem o Zap do Hope, ou vocês podem mandar para a gente no grupo, ou podem mandar no e-mail que a gente vai disponibilizar também lá, tá ok? Então, fica aí para vocês. O primeiro dever de casa é responder esse questionáriozinho e que nós estamos disponibilizando aí no grupo. Vamos lá, passa o slide. A introdução do nosso encontro de hoje. Nós vamos falar sobre ansiedade. Eu acredito que todos vocês já vivenciaram situações que se sentiram muito desconfortáveis. Algumas como aceleração do coração, tem situações que o suor é excessivo, tem gente que termina de tomar banho, mas como ela está num quadro de ansiedade, ela fica transpirando e parece que o corpo está totalmente umedecido, a roupa fica colando no corpo porque ela está com um sintoma, que vocês vão aprender posteriormente, da ansiedade. Existem pessoas que ficam com falta de ar, dor de barriga, tanto a dor abdominal como a diarreia. São sintomas que mostram
né, no nosso dia a dia, que que o organismo está anormal. E o que está desencadeando isso? Muitas vezes nós recorremos a medicações e quando o remédio acaba, voltam os sintomas. Então, nessa hora, nós temos que começar a ouvir o nosso corpo, porque o corpo fala, e nem sempre é a voz, são os sintomas que desencadeiam, é uma forma do corpo falar, pedir, chamar a nossa atenção para um autocuidado. Então, vamos lá. O que é ansiedade? Faz parte de um sentimento, de sentimentos naturais de uma pessoa, sendo uma alerta do corpo para situações de perigo ou experiência nunca vividas. A ansiedade não tem idade para começar, ela pode começar nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos de vida, na fase adulta ou na terceira idade. Embora seja mais comum que as pessoas apresentem esse sintoma durante a infância, tem muitas crianças que desenvolvem ansiedade. Quem aí do grupo é pai ou mãe, que já vivenciou aquela dor de barriga, porque amanhã é o primeiro dia de aula e o filho não quer se apartar do convívio dos pais. Quem nunca viveu uma situação estressante com o filho porque ele tinha que ir para o dentista? Quem nunca vivenciou uma situação inesperada porque o filho ficou nervoso mediante a uma situação que aconteceu? Um choro excessivo, uma compulsão alimentar, ou a falta do apetite. Isso pode começar a aparecer na fase infantil, se ter uma progressão na adolescência e continuar na fase adulta. É muito comum que uma pessoa ansiosa passe uma vida, 40, 50, 60 anos, sendo ansioso, porque nunca buscou auxílio, porque nunca conseguiu identificar que aquilo que ele acha que é comum é uma doença emocional e que poderia ter sido tratada e ele poderia ter vivido uma vida mais feliz sem esses sintomas. É muito possível também desenvolver ansiedade durante a vida adulta e até mesmo na velhice. A ansiedade deixa de ter seus benefícios quando os seus sintomas passam a ser frequentes e interferem na sua rotina. Quando isso começa a acontecer, o sinal vermelho ele acende. Por quê? Se o que eu estou sentindo está interferindo na minha vida, eu tenho que buscar auxílio. Trazendo pensamentos, sentimentos e apreensões sobre algo que está por vir, afetando o seu desenvolvimento, por exemplo, no trabalho, no ambiente escolar e nas relações pessoais. Se os sintomas da ansiedade forem intensos e durarem pelo menos 6 meses e estiverem interferindo na sua vida, você precisa buscar auxílio, porque você pode estar desenvolvendo um transtorno de ansiedade. E o que é um transtorno de ansiedade? Que é um outro slide. Esse que nós estamos passando agora, volta a esse anterior, por favor. Ele está dizendo que muitas pessoas, o slide anterior. O anterior? Isso. Existem muitas pessoas, pode passar esse, objetivo. Quem tem dependente. Primeira videoaula, pode passar para o próximo. Isso. Existem muitas pessoas que acham que a ansiedade é medo. Volta lá, por favor. Volta o slide, por favor. Obrigado.
E muita gente, uma parcela maior, acham que é o entusiasmo acerca de eventos futuros. Eu estou com esses sintomas porque eu tenho que fazer uma prova, porque eu planejei uma viagem. Quem nunca teve dificuldade de dormir porque tinha uma viagem para fazer? A minha filha, quando ela planejava, ela está bem aqui na minha frente, mas quando a gente planejava uma viagem, na semana da viagem, era uma tortura para ela, já sofria por antecipação, tinha dificuldade de dormir. Ela já tinha que fazer, por exemplo, a viagem era no sábado, na segunda-feira a mala dela já estava pronta, e ela já entrava na contagem regressiva, isso com 4, 5, 6 anos. Na fase adulta dela, ela contém a ansiedade, porque ela fica com muita vontade de agir como menina, de já entrar naquele sintoma, mas hoje, como ela tem as técnicas, ela consegue sair desse quadro, né? Não sofrer tanto com esse transtorno de ansiedade. Mas vamos lá. O que é um transtorno de ansiedade? Eles são caracterizados pelo excesso de preocupação e medo de que algo ruim aconteça por um longo período de tempo. Existem muitas pessoas, podem deixar no slide anterior, existem muitas pessoas que sentem medo excessivo. E o medo, espiritualmente falando, ele neutraliza a nossa fé. Então, tudo que é excesso na nossa vida é prejudicial. Então, existem pessoas que, eu não vou entrar no relacionamento porque eu posso sofrer se essa pessoa me abandonar. E aí já sofrem por antecipação. Existem pessoas que têm medo de prestar um concurso porque ele acha que ele não tem capacidade para concorrer com 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas. E essa ameaça começa a lhe causar uma preocupação que faz abortar sonhos, metas que ele estabeleceu para a sua vida. Às vezes, a vida pessoal, a vida familiar. Eu não vou fazer um consórcio de um carro porque daqui a 30 dias eu posso perder o meu emprego. Eu não vou entrar num financiamento imobiliário, vou continuar no aluguel, porque pode acontecer alguma fatalidade e daqui a 2, 3 anos eu não vou ter condições de arcar com aquela dívida financeira, gente. Então, existem pessoas que desencadeiam uma preocupação ou um medo tão grande que isso vai trazendo alguns transtornos para a sua vida. Eu vi que a Regina Helena ela falou alguma coisa aqui, eu não peguei, peraí, deixa eu tentar, porque essa ferramenta também é nova para mim. Aqui, botãozinho de chat, peraí. Tá, a Priscila colocou aqui, que está me ouvindo bem, e a Regina Helena colocou, eu penso desse jeito aí. Você falou, tenho medo de um novo relacionamento por medo de abandono. Então, isso é muito comum, Regina, muito comum, muito mais comum do que você possa imaginar. E isso também classificado como transtorno de ansiedade, que a gente tem que começar a buscar, né, as ferramentas certas que nós vamos dar aqui no grupo, lógico, de uma forma sintetizada, porque serão só 3 encontros, e nós trataremos a ansiedade também à luz da palavra de Deus, não só cientificamente, para que vocês tenham esse amparato teológico e o amparato terapêutico, porque essa é a minha visão como teóloga e também como psicanalista clínica. Então, vamos lá. A grande diferença disso tudo, gente, é a frequência que esse medo e essa preocupação perdura na nossa vida. Se é por um longo espaço de tempo, como no caso que a Regina Helena citou, ela disse assim, olha, eu tenho medo de estabelecer um novo relacionamento, porque isso pode me gerar um sofrimento futuro. Nós temos um outro comentário aqui.
que diz que ele se lembra de uma aula com o psicólogo Anderson, mas deixa eu perguntar que teve problemas com droga e álcool, tem grande possibilidade de ter ansiedade. Eu vou te dizer que todos nós, independente de termos tido algum histórico de álcool, drogas, podemos desencadear, porque não é só o álcool e a droga. Por exemplo, o luto, a perda de um relacionamento, desilusões, a perda, né, lidar com a perda, tanto a perda física, né, o luto, quanto a perda de um relacionamento, de uma amizade, pode desencadear um quadro de ansiedade. Por exemplo, a frustração da perda de um emprego pode desencadear um quadro de ansiedade. Então, tem uma série de coisas que pode desencadear. Porém, essa ansiedade pode ter um tempo curto, que é anormal, 2, 3, 4 dias, você está sentindo que aquele fato que ocorreu na sua vida trouxe tristeza, trouxe uma preocupação, gerou medo, incertezas, isso é comum. Agora, se ele perdura 2, 3, 4, 5, 10, 6 meses, eu tenho que buscar auxílio terapêutico. A ansiedade normal, nós vamos começar aí agora a falar um pouco, né, a diferença da ansiedade normal para a ansiedade, para o transtorno de ansiedade. O que seria a ansiedade normal? Sentir-se ansioso a uma situação ou problema específico, como mudar-se de casa ou começar numa escola nova, é muito comum. Agora, a duração desses sintomas é que é o alerta. Se ele for rápido, 1 semana, 2 semanas, porque está se adaptando àquela situação nova, é comum ficar ansioso, ficar preocupado, ficar com medo, ter alguns sintomas. Mas ela perdurou, aí ela já não é mais a ansiedade normal. Então, tudo é proporcional à situação do problema. Se ela diminui e passa, é ansiedade normal. Não precisa de auxílio, não precisa buscar um auxílio terapêutico. Agora, ela persistiu, aí eu tenho que acender o alerta vermelho. Aí na tela tem alguns sintomas, né? Tem medo de confiar nas pessoas, já foi citado aqui nas mensagens, né? É um sintoma. 2, não conseguir dormir pensando na ação. É aquele chamado sofrimento de antecipação. A pessoa já fica, antes do tempo, sofrendo com aquela situação. Então, ela começa a ter insônia, começa a ter que buscar algumas medicações, porque não conseguem dormir devido a essa situação. Então, tá aí, eu tenho dificuldade em confiança. É um sintoma. Terceiro, fica indignado com a falta de justiça. Aquela pessoa que vê uma situação e diz: eu estou sendo injustiçado, ou não é ele próprio, mas é alguém ligado a ele. Vamos dar um exemplo comum que está acontecendo hoje na nação. Nós tivemos aí o pleito eleitoral, alguém ocupou a cadeira eleitoral, e aí, com isso, uma parte da nação se sentiu indignado pela falta de justiça, de tudo que está acontecendo. Existem pessoas infartando, existem pessoas que estão tendo derrame, existem pessoas que estão tendo pico de pressão arterial altíssimo, existem pessoas que estão com o açúcar descontrolados, porque a ansiedade, nós vamos ver lá para baixo, mais para frente, nos próximos slides também, que ela vai desencadear alguns sintomas físicos. Não, já vamos chegar lá já. Vai desencadear alguns sintomas. Aí o Giovanni pediu para falar. Nós vamos aí abrir o seu microfone, para que você possa falar.
Abre seu microfone aí, Giovanni. Oi. Isso, pode falar. Não, então, eu queria saber, Não porque estou conseguindo te ouvir. eu queria saber como que a gente consegue diminuir as nossas Não ansiedades. está saindo sua voz, Giovanni. Tá saindo agora? Alô? Então, escreve, já que não está saindo a sua voz agora, Tá, vou escrever. já que não está saindo a sua voz, você escreve, tá ok? Nós vamos fechar aí e você escreve. Tá ok. Beleza, então. Então, existem muitas pessoas desenvolvendo sintomas físicos, e nós vamos falar isso mais para frente, pelo sentimento da falta de justiça. Então, isso pode desencadear um transtorno de ansiedade. Se não for tratado, pode sim ter problemas, né, de saúde. O quarto, quer fazer o mal por desacreditar na justiça. Sabe? Aquelas pessoas que querem fazer a justiça com a própria mão, que querem bater, querem agredir, querem denegrir, né, a violência psicológica, porque ela se sente injustiçada, então ela quer retribuir com a prática, entre aspas, do que ela pensa ser a justiça. Então, alguém me roubou, eu vou lá, eu não acredito mais nas ações da polícia ou da justiça, então eu vou lá e mato a pessoa, ou eu agrido a pessoa. Então, tem pessoas que desencadeiam um transtorno de ansiedade tão grande ou a desacreditar na justiça, que ela começa, nesse período de surto, nesse período de sintomas da ansiedade, a praticar o mal. Então, isso é um alerta, né, que nós temos que ter acerca desse assunto. Mas vamos lá, próximo slide. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas da ansiedade. Tá. Tem aqui, eu gostaria de saber como pode diminuir tudo isso, porque eu tive esse problema. Ok. Nós vamos falar mais para frente, tá ok? Porque começa, né? A gente começa falando primeiro, mais à frente a gente vai dar as ferramentas para que você possa sair desse quadro, tá bom? Então, vamos lá. Sintomas da ansiedade. A ansiedade pode causar vários sintomas. O primeiro dele, que nós vamos falar, nós temos o sintoma físico, sintoma emocional, sintomas cognitivos e sintomas sociais. Um mesmo problema, ansiedade, pode desencadear sintomas físicos, emocionais, cognitivos e sociais. Algumas pessoas possuem apenas um sintoma, outros, 2 ou mais sintomas. Existem pessoas que têm vários sintomas diferentes de uma outra pessoa, porque cada organismo responde de uma forma. Então, eu sou ansioso, mas eu desencadeio no meu organismo vários sintomas. O outro só tem 1 ou 2 sintomas, então cada caso é um caso. Lembre-se que não existe um padrão quanto aos sintomas. Vamos falar agora sobre sintomas físicos. Nós temos aí no slide alguns sintomas físicos. Eu vou começar a falar aqui, vocês vão acompanhando. Dor de estômago, náuseas ou problemas digestivos. Outros sintomas, porque tudo isso está ligado ao estômago, ao abdômen. Quando eu estou vivendo um quadro de transtorno de ansiedade, pode desencadear dor no estômago. É muito comum quando uma pessoa tem que fazer uma entrevista, quando uma pessoa vai no dentista, primeiro dia de aula, vai fazer uma prova, tem que tomar uma decisão, tem uma reunião muito importante, ele começa a desencadear problemas no aparelho digestivo. Dor, náusea ou até mesmo, né, a diarreia, entre outros.
Tem pessoas que ficam até com dificuldade de conter, tendo que fazer uso. O quadro é tão forte, tão severo, que mesmo tomando, às vezes, até uma medicação para prender no intestino, tem que fazer uso de alguma fralda, alguns utensílios para que não passe por situações vexatórias na rua. Tudo isso desencadeado por um quadro de ansiedade. Temos também, é muito comum a dor de cabeça, quando eu estou num quadro de ansiedade, a fadiga, fraqueza, aquele cansaço físico. Existem pessoas que acabaram de acordar, mas já estão sentindo cansaço. Isso é sintoma também da ansiedade. Nós temos que descobrir o que o terapeuta faz. Ele vai, através de cada encontro, ele vai investigando para descobrir se aquele sintoma físico, a origem dele é a ansiedade. Tá ok? Respiração rápida. Se pessoas que começam. Então, aqui está dizendo que quando ela fica com os sintomas, ela fica com a dor de cabeça muito forte. Então, é um sintoma muito comum, tá? De um quadro de ansiedade. Então, a respiração rápida ou a falta de ar também é um sintoma de ansiedade. Coração acelerado, ou aumento da frequência cardíaca, ou seja, a ansiedade no nosso corpo pode dar taquicardia, pode aumentar a pressão arterial, ela pode desencadear também a aceleração da respiração ou a falta de ar. Transpiração excessiva, a sudorese, isso pode acontecer também. Tensão muscular, fica com o músculo todo contraído ou dor muscular. Você começa a sentir dor na perna, dor no braço, dor em alguma área da musculatura. Também pode ser um sintoma da ansiedade. Outra coisa, dormência ou formigamento nas mãos e pés. E o último sintoma é a boca seca. Por que a ansiedade tem sintomas físicos? Já pararam para pensar sobre isso? A ansiedade, ela é a resposta do corpo ao estresse, que sendo o mecanismo de alerta do seu corpo para ameaças. Ou seja, então, o meu corpo começa a sinalizar que eu estou vivendo um estresse muito grande. Como o nosso corpo é um mecanismo, ele entra em estado de alerta. E a forma dele alertar que tem alguma coisa anormal acontecendo é com os sintomas que eu citei anteriormente. A ansiedade pode ajudá-lo a se preparar para essas ameaças. Porém, seu corpo nem sempre está em alerta. Nem sempre o nosso corpo está em constante modo de luta ou fuga. E quando isso acontece, é porque a pessoa está desenvolvendo uma ansiedade crônica. Eu já me acostumei com aquele quadro de ansiedade. Então, o corpo passa a não reagir mais. Como eu falei anteriormente, existem pessoas que ficam ansiosas durante 40, 50, 60, ou a vida inteira, e o corpo não sinaliza mais, e ela não consegue mais identificar os sintomas físicos como um quadro de transtorno de ansiedade. Vive uma vida infeliz, porque quem vive uma vida com essas limitações geralmente vive em constante apreensão, com medo, com algumas inseguranças, mas alguns preconceitos também, algumas crenças limitantes, ela entende que não precisa buscar ajuda, porque muita gente acha que é frescura falar que sofre de ansiedade. Então, existem pessoas que têm o preconceito consigo próprio. Ela não consegue declarar que ela desenvolve um quadro de ansiedade. E existem pessoas que vivem em um cenário, em um meio, né? Está inserida em uma família que
incutiu nela valores, né? Algumas crenças que as doenças emocionais não precisam de tratamento. Então, a pessoa entende que aquele sintoma físico da dor de barriga, do enjoo, da dor de cabeça, um remédio para dor de cabeça já vai resolver, um remédio para tratar o estômago já vai resolver. Existem pessoas que desencadeiam uma gastrite nervosa, tem um quadro de enxaqueca crônica. Existem pessoas que têm um quadro crônico de falta de ar, está sempre com taquicardia, aí está sempre tomando a medicação, mas em alguns casos a medicação não resolve, porque o remédio vai tratar aquele mal momentaneamente. Passa 6, 8 horas, 12 horas, o sintoma volta porque o problema, a raiz do problema não foi resolvida. Está dando para entender até aqui? Faz um joinha aí para mim entender que você está compreendendo. Em caso de alguma dúvida, achar que eu estou indo rápido demais, a gente volta novamente aí no assunto, tá ok? Então, todo mundo entendeu a parte dos sintomas físicos? Dá um joinha aí, gente. Beleza. Agora vamos falar sobre sintomas emocionais. O transtorno de ansiedade também pode desencadear sintomas emocionais. Quais são? Sentindo-se impotente, isso é um sintoma emocional. Eu não consigo sair desse quadro. Eu tenho pessoas que eu trato que sofrem abuso psicológico e físico, mas se sentem impotentes para resolver aquele problema. E aí desencadeia um transtorno de ansiedade. Sentimento de pânico, medo, mudança de humor, medo e desconforto, mudança de humor, sentindo-se inútil, a desesperança e desespero, sentindo-se em perigo, sempre em estado de alerta, porque sente que tem alguém perseguindo, alguém atrás, sabe? Esse sentimento de perigo, de que algo vai acontecer, que alguma desgraça vai acontecer. Eu não vou viajar, porque se eu viajar, o carro pode bater. Eu não vou na montanha-russa, porque ela pode despencar. Eu não vou andar na roda gigante, porque pode parar lá na frente, eu posso cair. Eu não vou entrar no mar, porque a onda vai me alcançar e eu vou morrer afogado. Então, existem pessoas que sentem-se em perigo 24 horas no dia. Pensa, viver em alerta o tempo inteiro e deixar de viver porque está vivendo um transtorno de ansiedade. Existem pessoas que sofrem com aqueles flashbacks, a mente sempre remetendo a um trecho, a um episódio da vida, e isso promove nele ou nela um sofrimento extremo. E sentimento de desassociação. Então, todos esses são sentimentos emocionais. Eu vou correr um pouquinho, porque a hora vai avançando. Quais seriam os sentimentos comportamentais? Se você tiverem alguma dúvida, o nosso bate-papo está aberto lá no nosso grupo. Depois você faz a pergunta lá e eu respondo. Nós estamos 24 horas aí. Depois a gente fecha o grupo novamente para ele não ficar com muita informação, tá ok? Sintomas comportamentais. Os sintomas comportamentais estão sempre relacionados ao comportamento persistente ou repetitivos que são incomuns, perturbadores, inadequados ou que causem algum tipo de problema. Tipo, uso de drogas, hostilidade, comportamento sexual inadequado, desatenção, automutilação e isolamento social, são exemplos de sintomas comportamentais. A pessoa reage, né, num quadro de ansiedade, iniciando o uso da droga como uma fuga, se mutilando como uma fuga, se isolando socialmente como uma fuga. Tudo isso são alguns sintomas. Dentro dos transtornos da ansiedade, os sintomas comportamentais estão relacionados à alteração do comportamento social. Essas mudanças podem
se mostrar como inquietação e agitação. Não fiquem preocupados, vocês vão receber todo esse material no final da aula, tá? Então, vocês não precisam memorizar tudo. Vocês vão poder repassar, depois tirar a dúvida, tá ok? Então, a inquietação e agitação, a incapacidade de ficar parado ou para permanecer calmo. Já observou que tem aquelas pessoas que têm aquele tic-tac? Que está o tempo todo mexendo com alguma coisa, ou com a perna, não dá para vocês verem a minha perna, né? Mas eu estou tremendo aqui a perna. Tem gente que até na hora de dormir fica esfregando a perna o tempo inteiro, e às vezes já está aquecido o corpo, mas mesmo assim fica assim inquieto, sabe? Tem dificuldade de ficar parado o tempo todo. Existem pessoas que estão ali, está assistindo uma palestra, mas ele está ali, ele abre as outras páginas de outras coisas, fica ouvindo a minha voz em uma janela, não está prestando atenção no slide, mas ele tem a necessidade de abrir várias outras janelas no computador, de abrir outros aplicativos, porque ele tem uma inquietação, ele tem dificuldade de concentrar-se em uma tarefa só. Então, isso também é um sintoma da ansiedade. A irritabilidade, a diminuição da capacidade de realizar atividades normais da vida diária, uso de drogas ou álcool para automedicar os sintomas. Vou dizer assim, que a droga seria mais uma fuga, né? E aí são esses os sintomas, alguns dos sintomas comportamentais. E aí nós temos os sintomas cognitivos. O que seria o sintoma cognitivo? A cognição é o processo mental de aprendizagem, de compreensão e de comunicação. Os sintomas cognitivos podem fazer você se sentir exausto, sobrecarregado, estressado, ansioso, deprimido ou triste. Dentro dos transtornos de ansiedade, os sintomas cognitivos podem se manifestar como: 1, dificuldade de concentração. Eu trabalho, né, dando aulas também, palestras, aulas, e ensino dentro da igreja. Como ensinadora, no geral, a gente observa que tem alunos que têm dificuldade de concentração. Se você aí lá na comunidade, é muito comum, para que eu possa aprender a concentração deles, eu coloco para cada um ler um trechinho da frase, e aí é um atrás do outro, posteriormente, então eles têm que se manter concentrados, porque eles vão ser o próximo a ler. Então, é uma ferramenta que eu utilizo para ativar a concentração dos meus alunos na sala de aula. Existem pessoas que estão lendo, por exemplo, a Bíblia. Então, elas estão lendo a Bíblia, elas começam a ler a Bíblia e daqui a pouco elas se perderam na leitura, porque desconcentrou. O que eu estava lendo mesmo? Aí tem que reler todo o capítulo, porque teve a dificuldade de manter a concentração naquela leitura. Então, é muito importante, porque a mente ela é muito mais veloz do que a fala. Então, exercitar a mente, trabalhar a mente, a cognição é muito importante para termos uma qualidade melhor, né, no nosso intelecto. Esperar pelo pior é um outro sintoma da cognição. Sabe aquela pessoa que acha que tudo vai dar errado? A mente dela já projeta isso. Que tudo vai dar errado. Então, ela sempre espera o pior. De tudo. Vai no médico, aí já fala bem assim, o médico vai dizer que eu tenho câncer, que eu tenho AIDS, que eu tenho HIV, que eu tenho... AIDS é a mesma coisa que HIV. Hepatite, que eu tenho sífilis, que eu tenho doença no fígado, que eu estou com problema no coração, que eu tenho poucos dias de vida. Estão sempre em alerta, a mente projetando o pior. Eles sempre esperam que da outra pessoa vai vir alguma notícia ruim dentro daquele quadro que ele está vivenciando. Um outro sintoma cognitivo, terceiro, é que a mente muitas vezes fica em branco. Medos irracionais
e pavor. Já passaram por alguma situação? Você está assim, de repente dá um branco, e você não sabe o que você estava fazendo, perde assim um pouco do senso da realidade por alguns instantes, por alguns segundos. Para onde eu estou indo mesmo? Se eu ficar muito agitada, às vezes eu falo para a Cat bem assim, Cat, o que eu tenho que fazer mesmo? Me dá um lapso, um branco, e aí eu entendo que a minha mente está gritando, me dando um sinal. Fernanda, desacelera, peraí, respira, porque você não pode viver assim, né? Totalmente acelerada. Então, quando eu vejo que eu estou me dando esse branco, agora estou dirigindo, quem está dirigindo, para onde que eu estou indo mesmo? Hoje eu estava saindo, fui na rua, e de repente eu entrei na rua da minha igreja. Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou indo para outro bairro fazer uma outra coisa, levar uma caixa para consertar. Me deu um branco, dirigindo. Então, acontece isso quando você está muito sobrecarregado e que você está vivendo, né, algum comportamento ligado à ansiedade. E também sentir-se como se estivesse ficando louco. Nunca senti isso, não. Mas existem pessoas que, num quadro de transtorno de ansiedade, parece que estão enlouquecendo. Falam, gente, eu estou tão nervosa, parece que eu estou enlouquecendo. É um sintoma do transtorno de ansiedade. Comportamentos que estimulam a ansiedade e que devem ser evitados. Então, se eu pudesse ligar uma setinha aí ou um alerta, a partir de agora. O que eu devo evitar para não desenvolver um quadro de transtorno de ansiedade? Está claro que alguns eventos, emoções ou experiências podem causar o início dos sintomas de ansiedade ou piorá-los. Esses elementos são chamados de gatilhos. Alguém já ouviu falar dessa palavra? Mas muitas pessoas falam, mas não entendem o que é um gatilho. Os gatilhos de ansiedade podem ser diferentes para cada pessoa, mas são comuns entre pessoas com essas condições. Por esse motivo, é importante descobrir quaisquer gatilhos de ansiedade que possam ter para gerenciá-los. Além dos gatilhos, alguns comportamentos também estimulam a ansiedade e, por isso, devem ser evitados. Primeiro, sedentarismo. Os sintomas da ansiedade têm sido associados ao estilo de vida sedentário. E a pessoa que passa muito tempo sentado pode afetar o seu estado emocional. Quem trabalha muito tempo sentada, né? Pois estudos sugerem que a redução do comportamento sedentário pode reduzir a variedade glicêmica e proteger contra o declínio cognitivo. Ou seja, se eu passo muito tempo sem fazer atividades, né, dormindo, sentada, sem fazer nada, isso pode desencadear sintomas físicos, que eu falei lá anteriormente, sintomas físicos, pode ter uma variação da sua taxa glicêmica. O açúcar pode subir ou cair. Também pode desencadear o declínio da sua cognição. Então, o sedentarismo é uma coisa que precisamos evitar. Segundo, cafeína. A cafeína e outros estimulantes causam ansiedade, imitando nossos sintomas naturais de ansiedade. Como? Então, se eu consumo muito café, refrigerante, entre outros que estão associados na sua fórmula à cafeína, eu posso desencadear, por exemplo, o aumento do meu batimento cardíaco, porque a cafeína, dentro da gente que trabalha com dependência química, a cafeína é considerada uma droga
porque ela estimula, né, o nosso organismo. Então, ela pode acelerar o coração, e ela pode fazer com que a pessoa fique com pensamentos acelerados e perder o foco, porque a mente dela está acelerada. O consumo excessivo do café fez com que ela desenvolvesse uma aceleração da mente, e aí ela perde o foco. O que causa também o excesso do consumo da cafeína? Nervosismo ou inquietação. Já observou que fala bem assim, ó, existem pessoas que dizem que o dia só começa depois que ela toma uma xícara de café, porque ela já condicionou o corpo dela ao estímulo da cafeína. Se ela não tiver a xícara de café, ela fica irritada. Isso é um sintoma, né, da ansiedade. Se ela não tiver o consumo, não fizer aquele uso, ela já condicionou o organismo dela, ela começa a ficar inquieta, nervosa. E o excesso do café pode aumentar o batimento cardíaco, pode provocar dor de cabeça, pode causar tremores, pode causar irritabilidade, problemas de digestão e micção frequente. Terceira coisa que eu preciso evitar, porque se eu já tenho um quadro de transtorno de ansiedade e se eu utilizo muito energético, eu posso ter um quadro acentuado. Por quê? Porque o energético é uma bebida que contém de 8 a 300 miligramas de cafeína em cada latinha. Quando usada no período prolongado ou em doses acima de 400 miligramas por dia, pode causar insônia, nervosismo, inquietação, náuseas, aumento da frequência cardíaca. Então, isso é muito perigoso. A mesma coisa quando eu utilizo ginseng, guaraná. Muitos estudantes fazem uso disso porque tem que estudar por horas prolongadas, então elas ativam, né, a sua mente, estimulando, fazendo uso do energético. Isso é muito perigoso, gente. A literatura em torno desses ingredientes é complexa e pouco clara, mas temos o entendimento que todos os estimulantes têm o potencial de piorar a ansiedade. Então, se eu já tenho sintomas de transtorno de ansiedade, se eu faço uso de um energético, da cafeína, ou se eu sou sedentária, eu pioro o quadro. Quarto item que eu tenho que evitar: alimentos ricos em açúcar e gordura. E por que eu tenho que evitar alimentos com alto risco de açúcar e gordura? Porque, assim como a cafeína, não podemos dizer que um alimento rico em açúcar e gordura é a causa da ansiedade, porque ele mascara. Quando eu uso muito açúcar e gordura, eu posso misturar os sintomas e, às vezes, eu não tenho um quadro de ansiedade, mas eu consumi tanto açúcar e tanta gordura que isso mascara os sintomas da ansiedade. Aí eu começo a dizer, eu estou com o meu intestino solto porque eu comi um alimento rico em gordura. Eu estou com dor no estômago porque eu ingeri um alimento que estava com muito açúcar, com muita gordura, e aquilo não me caiu bem no estômago. Já ouviu alguém dizer, eu estou me sentindo mal, com desconforto abdominal, porque eu comi algo que me caiu mal no estômago. E, às vezes, não foi isso, gente. O alimento que você consumiu não te caiu mal. É um quadro de ansiedade, mas você está achando que foi o alimento que você consumiu, e isso mascarou o sintoma do transtorno de ansiedade. Então, eu preciso evitar, porque eu estou rastreando, eu estou observando os sintomas do meu organismo. E quando eu faço uso desses alimentos, eu estou mascarando os sintomas da ansiedade. Está dando para entender até aqui? Caso sim, dê um joinha. O quinto alimento, ou a quinta área que eu tenho que evitar, no caso, é o alimento. Gordura. De acordo com muitos estudos, as pessoas que comem fast food, por exemplo,
Eu já vou te ouvir, tá, Sidneia? Peraí, eu vou te ouvir agora, porque às vezes pode ser desse tema que eu acabei de falar. Abre o seu microfone, por favor. Ele está fechado, clique em cima aí do teu microfone para abrir. Abrir. Pode falar, Sidneia. Eu não sei por que razão eu não estou conseguindo ouvir. Ah, tá. O meu alto-falante estava com som abaixo. Desculpa, gente. Pode repetir aí, Sidneia? Eu estava com o volume do meu microfone baixo. Não, estou entendendo, sim. Estou entendendo. Beleza, então. Beleza, obrigada. Tem a mãozinha porque eu estou entendendo, está bem claro para mim. Ah, tá. Obrigada. É o nosso primeiro dia, né, gente? Então vai ter muito aí. Agora que eu vi que o meu microfone estava desligado. Vou fechar aqui teu som. Seja bem-vinda, Valdeia. Eu também vi que a minha prima Sandra tinha chegado. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Então, o consumo de gordura, voltando no quinto item, de acordo com muitos estudos, as pessoas que comem fast food, por exemplo, como hambúrgueres, frituras, são mais propensas a desenvolver, escutem isso, depressão, que é um assunto que a gente vai trabalhar na oficina mais para frente. Na verdade, diz os estudos da revista Public Health Nutrition, de 2012, ela indica que a probabilidade de ter algum tipo de transtorno de ansiedade é de 51% maior que as pessoas que consomem. Então, quem consome fast food tem 51% de chance de desencadear um transtorno de ansiedade. Então, é muito bom, é muito importante a gente ter cuidado, né, com a nossa alimentação diária. Lógico que a gente come de vez em quando, né, alguma coisa, mas se eu fizer isso da minha rotina, todos os dias, o consumo excessivo de gordura, isso pode ser prejudicial também à minha vida, desencadeando em mim um transtorno de ansiedade. Privação de sono é o sexto item. A Academia Americana de Medicina do Sono diz que os adultos precisam de dormir pelo menos 7 horas por dia para manter a sua saúde ideal. Qualquer coisa menos pode levar a efeitos adversos à saúde. Eu estou com algumas anotações aqui, só para poder margear aí o nosso encontro. Então, é muito importante, porque quando eu durmo pouco, eu posso causar alguns danos severos à minha saúde, entre eles a ansiedade e a depressão. Posso também desencadear distúrbios graves do sono, incluindo a insônia. São reconhecidos como um sintoma comum de transtorno da ansiedade. Então, é muito comum, quando a pessoa busca uma terapia, ela dizer, entre os sintomas que eu estou desenvolvendo nesse momento, é a dificuldade de dormir. Então, a privação, se eu começo a entender que eu não posso me privar das minhas horas de sono, eu estou entendendo que eu estou priorizando a qualidade da minha vida, da minha saúde. É uma prioridade para mim. Então, eu tenho conhecimento, por exemplo, o artista Chico Anísio, ele dizia que ele dormia de 2 a 3 horas por noite, porque ele entendia que dormir demais lhe roubava a vida e abortava a sua incapacidade profissional. E, com isso, ele começou a desencadear um quadro de transtorno de ansiedade, depressão, entre outros sintomas. E o que aconteceu? Ele desencadeou um quadro de insuficiência respiratória, porque a ausência, né, pouco tempo de horas dormida, foi agredindo o seu corpo, a sua mente, e ele começou a desenvolver várias outras patologias. Então, gente, vai aí o nosso alerta, durma direitinho, priorize aí as suas horas de sono, porque isso vai trazer
qualidade de vida para cada um de vocês. Eu gosto de dormir. 7º. Oi? Quem falou? Tá. Então, todo mundo aí, daqui a pouquinho, ir dormir, tá, gente? 7º item, falta de autocuidado. O autocuidado não é sintoma ou não significa vaidade, desculpa, não é sinônimo de vaidade. Travou minha língua. A autoindulgência ou eu me tornar um ser egoísta, porque eu pratico autocuidado. O autocuidado significa cuidar de si mesmo, para que você possa ser saudável. É uma tarefa que Deus confiou a cada um de vocês. Ninguém vai fazer por você o que é responsabilidade sua. Se autocuidar é uma tarefinha que todos têm. Então, esse item é de suma importância, porque quando eu pratico autocuidado, eu começo a identificar os sintomas do meu corpo. Então, é muito importante eu entender que eu preciso ser saudável, que eu tenho que estar bem, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer as minhas tarefas dentro de casa, que eu preciso ajudar os outros, fazer coisas que eu desejo fazer. Por exemplo, eu já me priorizei que nesse primeiro semestre eu tenho que ir à praia, porque ir à praia me faz bem, é a minha terapia. Então, eu gosto de sentar, eu gosto de sentir o cheiro do mar, eu gosto de ler livro, eu gosto de tomar água de coco, eu gosto de ver o mar, eu gosto de ouvir o som das ondas. Então, isso me faz bem. Então, se eu entendo que aquilo me faz bem, eu pratico, porque é um autocuidado comigo mesmo, eu estou fazendo bem para mim. Eu gosto de ler, então eu retiro alguns minutos do meu tempo para me dedicar àquela prática que eu amo tanto. Então, são coisas que nós temos que fazer, nós precisamos nos priorizar. E isso não é ser egoísta, isso é cuidar do templo do Espírito Santo também. Então, esse autocuidado é muito importante. Por que o autocuidado é importante na saúde mental? Porque o que mais acontece quando o autocuidado não faz parte da nossa vida diária? Primeiro, a energia fica baixa quando eu deixo de praticar o autocuidado. Eu desenvolvo ansiedade. Eu sinto-me sem esperança, porque se eu não me cuido, eu não tenho expectativa do meu futuro. Eu fico com menos paciência. Eu tenho aumento das dores de cabeça, de dores no estômago, entre sintomas físicos de estresse. Eu tenho dificuldade em adormecer, pegar no sono. E o desafio das escolhas de alimentos saudáveis e desejo de comer alimentos reconfortantes. Eu começo eu não quero, eu vou substituir o almoço pelo chocolate. Eu vou substituir a janta pela pizza. Por quê? Porque o chocolate é reconfortante, porque a pizza é reconfortante. Mas eu esqueço que se eu me autocuidar, se eu comer, eu pular refeições, substituir por doces, por alimentos gordurosos, mais à frente a conta vai chegar e eu vou ter alguns problemas, né, como colesterol alto, triglicéridos, a falta de alguns nutrientes no meu organismo, pode desenvolver alguns problemas gástricos ou cardíacos, enfim. Então, é muito importante nós praticarmos o autocuidado. Tem muita coisa, né, entre o autocuidado. Quando eu não me cuido, eu pioro os sintomas da saúde mental, como a depressão e a ansiedade. Eu me sinto esgotada, eu tenho dificuldade de concentração. Tudo isso por um item, quando eu deixo de me cuidar. Então, você precisa entender, se você quer viver uma vida abundante, feliz, plena, você precisa cuidar, se cuidar. Porque quando você se cuida, melhora a sua qualidade de vida. Todo mundo entendeu? Gente, nós já estamos a 1h19 conectados e eu não quero me alongar. Eu vou parar aqui. Nós estamos eu acho que nós estamos na metade dos nossos slides, quase metade.
O nosso próximo tópico é o tratamento da ansiedade. Já está aí o slide? Vamos deixar só o slide aí para a turma, para todo mundo ver. A minha equipe está desligada. O próximo, então, nós vamos falar propriamente dita, que é um assunto que nos interessa bastante, né? Sobre o tratamento da ansiedade, iniciando pela psicoterapia. Então, eu vou liberar para vocês, no final aí, qual é nosso dever de casa. Preencher a ficha, eu vou imprimir a ficha de pré-sessão, eu vou entrar lá no nosso grupo, eu vou baixar a apostila e eu vou fazer... Aqui no grupo já está disponível a apostila? Tá, vai ser postada agora a apostila dessa aula. É lógico que, gente, essa apostila já tem um material maior. Vai estar aí já o benefício, o tratamento da ansiedade, com a psicoterapia. Se a gente pudesse cortar essa apostila aí, Fábio, tem como? Mas aí já está bem pouquinho, gente. Acho que mais 10 minutinhos a gente terminaria esse item de hoje. Vocês topam ficar aí mais 10 minutos e a gente terminar 9h30? Porque aí eu estou olhando aqui, a gente só vai encerrar no tratamento da ansiedade hoje. Tá? Então, vamos lá. Para mim, essa aula foi um divisor de... Ai, que bênção! Estamos só começando. Primeiro dia eu fico nervosa também. Mas nós vamos engrenar aí, vai ser uma bênção esse grupo, e nós vamos ter mais qualidade de vida, tá bom? Então, vamos lá. Tratamento da ansiedade. Volta aí no slide. A psicoterapia. O que é psicoterapia? A psicoterapia é um termo para uma variedade de técnicas de tratamento que visam ajudar uma pessoa a identificar e mudar emoções, comportamentos e pensamentos preocupantes. A psicoterapia pode ser realizada por um psicólogo, sendo em atendimento individualizado ou em grupo. Também pode ser praticada por um psicanalista ou por um terapeuta. Isso tudo depende das qualificações técnicas que esse profissional tem, tá ok? Porque senão ele não pode utilizar, né, as ferramentas da psicoterapia. A psicoterapia pode ser... desculpa. Nós já estamos falando, eu ia repetir o mesmo assunto. Você está passando por um estresse severo por causa de um trabalho ou situação familiar, e aí você, puxa vida, isso aí está roubando a minha qualidade do meu tempo, a qualidade da minha vida. E aí você pega e fala, puxa, eu vou buscar uma ajuda. Quais são as ferramentas que eu posso utilizar para sair desse quadro, né, de baixa energia, de falta de interesse, nas atividades que às vezes você gostava de praticar. Por exemplo, tem gente que gostava de caminhar, de repente perdeu o interesse na prática esportiva, tem gente que gosta de pescar, não quer mais, não sente mais alegria naquilo. Então, a perda de interesse em coisas, existem pessoas que gostam de ler, como eu falei, de ir à praia, existem pessoas que gostam de ir para o cinema, gostam de jantar 2, 3, 4 vezes no mês, e perde o interesse, começa a ter uma alteração da sua rotina, né? Começa a ficar irritada com muita facilidade, uma sensação de desânimo, vontade de desaparecer, perda da esperança. Então, são muitas coisas que levam a pessoa a buscar um atendimento psicoterapêutico. E aí, o profissional vai rastreando, lembra que eu falei? Tem uma fichinha de pré-sessão, isso a gente faz geralmente antes de cada encontro terapêutico. A gente começa a criar um histórico individual de cada paciente. E aí a gente começa a entender melhor, é o que eu quero fazer com vocês, a gente entender melhor a necessidade de cada um de vocês e propor algumas terapias aqui nos nossos encontros da oficina. Porque primeiro você precisa entender o tema, essa temática, né? Por isso que eu comecei com essa parte didática, propriamente dita, te mostrando o que é ansiedade
quais são os tipos da ansiedade e como nós podemos tratar essa ansiedade. Então, nós vamos te dar algumas ferramentas, a informação e algumas formas de utilizar desse mecanismo terapêutico para tratar essa ansiedade. Então, quais são os benefícios, por exemplo, de você me chamar no privado e marcar um horário de uma terapia? Não é o caso agora, estou dando um exemplo. Como eu sou terapêutica, eu tenho que vender o meu trabalho, né? Então, assim, você quer me procurar no privado porque você se identificou com essa aula e você entende que você está desenvolvendo um quadro terapêutico, que você precisa de uma ajuda sistemática. Quais são os benefícios? Primeiro, identificar o comportamento prejudiciais. Os terapeutas ajudam você a identificar padrões de pensamentos negativos e de comportamentos destrutivos. E, em seguida, te ensinam estratégias para evitá-lo. Isso é um dos benefícios da psicoterapia. E eu quero desmistificar um pouco isso, de que pessoas não precisam fazer terapias. Devem fazer terapias, porque se nós tratamos com o dentista, o dente, se nós tratamos com o cardiologista, o coração, se nós tratamos com nutricionistas a nossa alimentação, se nós tratamos, né, com um neuro, a parte neurológica, por que não podemos tratar das nossas emoções? Então, é muito importante buscar um tratamento emocional, porque quando eu faço isso, eu estou melhorando a minha qualidade de vida. Tem muita coisa que a gente não sabe, desconhece, porque não busca tratar o nosso emocional e vive uma vida mais ou menos e poderia viver uma vida feliz e abundante. Segunda coisa é que nós somos beneficiados por uma psicoterapia. Nós conhecemos, entendemos e conhecemos os gatilhos. Muitas vezes, seu comportamento negativo são desencadeados por gatilhos ou circunstâncias extremas. Então, eu identificar isso é uma ferramenta que o psicoterapeuta te promove. Uma outra coisa, aprender mecanismos de enfrentamento saudáveis. Quando confrontamos com situações estressantes, você pode reagir de maneira ineficaz ou até mesmo perigosa. Então, isso é identificado em uma psicoterapia também. Recuperar relacionamentos danificados. Eu sou terapeuta sistêmica familiar. Então, dentro do sistêmico familiar, a gente tenta reconstruir vínculo, tanto no casamento, quanto com os filhos, né? Pais com filhos, filhos com pais, irmãos entre irmãos, o relacionamento com os avós, com tios, com a sociedade. Então, recuperar relacionamento danificado também é um item da psicoterapia. A Sandra levantou a mão, pode falar. Espera aí, vamos lá. Abaixou a mão? Não, é para Tá dizer que eu levantada. topava ficar mais tempo para terminar a aula. Eu não consegui ouvir tua voz. Será que meu microfone desligou de novo? Porque estão me silenciando aqui. É os meus auxiliares, já descobri. Espera aí, Sandra. Eles mesmo que estão mexendo lá. Não, ela está indo lá, está desligando o meu microfone toda hora. Puxa a orelha. Alguma coisa aqui. Não está indo. Espera aí que eu vou resolver aqui o meu microfone. Eu não sei se alguma coisa aqui... Espera aí. Foi, agora. Pode falar. Não, era só para dizer que você falou tudo bem ficar um tempo a mais, aí eu levantei a mão dizendo tudo bem, eu topo. Era isso. Tá ok. Tá Tá jóia. bom. Beleza. Gente, tem um assunto que nós vamos tratar mais para frente, que fala sobre o tratamento da ansiedade social. Lembra que nós falamos no início? Cada item que nós falamos, nós vamos dar uma pincelada. Então, o TAIS, que é o
o tratamento da ansiedade social, ele também ele é identificado em uma psicoterapia. Assim como também outros transtornos, né? Nós falamos no início, se vocês se lembrarem, vou voltar aqui o slide só para mim, que nós falamos sobre o transtorno de ansiedade, e aí nós falamos, né, sobre sintomas comportamentais, cognitivos, mas tem outros sintomas, né? Não existe só a ansiedade. Eu falei aqui, peraí, que eu voltei aqui no primeiro, só para me recapitular. Os tipos de ansiedade. Eu estou tentando achar aqui. Tá, eu vou ler aqui no slide com vocês e depois eu falo. A gente vai chegar lá no TAIS depois e quando chegar lá a gente trata. Porque tem outros transtornos que nós vamos falar um pouquinho aí. Não tem problema, porque eu tenho que finalizar a minha aula, então a gente vai lá. Então, os benefícios da psicoterapia: identificar os comportamentos prejudiciais, conhecer os seus gatilhos, aprender os mecanismos de enfrentamento saudável, recuperar relacionamentos danificados, sentir-se fisicamente mais saudáveis e melhorar a autoconfiança. A psicoterapia pode melhorar imensamente a qualidade de vida de uma pessoa. De acordo com a American agora me pegou, gente. Psychological Association. A América Psicologia, Associação Psicológica Americana, vou falar em português, cerca de 75% das pessoas que fazem psicoterapia dizem que se beneficiam dela, e pesquisas mostram que são mais capazes de funcionar em suas atividades do dia a dia. Então, bora fazer terapia. Passe aí para próximo slide, caminhando para o fim. Próximo slide. É porque ele demora um pouquinho para entrar. Eu vi que tem mais gente que levantou a mão. Mas vamos lá. Técnicas e estratégias para lidar com a ansiedade. Então, hoje, gente, da nossa lição de hoje, vamos dizer aí. Primeiro, manter-se uma agenda. Nós vamos falar isso na semana que vem, na segunda-feira que vem, novamente. Ter uma agenda. Quem é muito ansioso tem dificuldade de fazer planejamento. Então, é muito importante para lidar com a crise do transtorno da ansiedade, você ter uma agenda, tudo anotadinho. O que você vai fazer de manhã, o que você vai fazer à tarde, o que você vai fazer à noite, tudo com hora de início e fim, para você entender que você tem que manter a sua agenda, você tem que cumprir os horários, porque as pessoas têm dificuldade no quadro de transtorno, de ansiedade, de lidar com aquelas regras. Eu tenho horário da leitura, eu tenho horário da alimentação, eu tenho horário de dormir, eu tenho tempo para dormir, eu tenho tempo para lazer. Fazer esse planejamento na agenda diário, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual. Você tem que ter metas de curto, médio e longo prazo, ok? Fazer exercícios físicos. Isso não significa que eu não tenho dinheiro para pagar uma academia, ok? Mas você pode fazer uma caminhada. Começa com 15 minutos diário, 20 minutos, 30 minutos, daqui a pouco você está fazendo 1 hora. Aqui em São José dos Campos, nós somos agraciados por termos muitas praças que têm alguns aparelhos de exercícios que podem ser utilizados, mas em alguns outros municípios e cidades não tem. Mas você pode, pelo menos, fazer a caminhada, e isso já vai ser muito bom para quem tem um quadro de ansiedade. Terceiro, a medicação, o MinSelf, ele é importante também, nós vamos falar isso na próxima aula. A alimentação saudável, tudo isso que eu estou falando, esses 7 itens, nós vamos recapitular na aula que vem. Alimentação saudáveis, os hobbies, identificar os gatilhos e ser mais gentil com você mesmo. Não se cobre tanto, tá bom?
Próximo slide. Eu acho que agora... Isso aí, agora nós vamos disponibilizar para vocês a nossa apostila, com todo o material que a gente disponibilizou aqui, que eu falei, tudo que eu citei, está muito descritivo na nossa apostila. Ela vai ser diária, então você vai montando cada aula, cada módulo, você vai montando a sua apostila, e lá você tem como avaliar, né, a nossa aula. Essa avaliação vai ser feita no grupo, Fábio? Ou vai ser feita aqui? Ah, tá. Vai ser enviado um link à parte que você vai poder avaliar a aula de hoje, para a gente ter um feedback que você gostaria que melhorasse, o que foi bom, o que não foi bom. Então, nós vamos para as considerações finais e eu quero ouvir vocês, se vocês têm algum comentário a fazer da aula de hoje, o que vocês acharam da oficina. Nós vamos abrir agora todos os microfones, parar de gravar a aula, pode parar. Uma boa noite, ou bom dia, boa tarde, eu não sei que horas, né? Vocês vão assistir pelo YouTube essa aula, então, para vocês que vão assistir posteriormente, boa noite, bom